Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Conecticar São Paulo Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com o apoio da Rádio Conecticar São Paulo Rio FM, realização do Instituto Eco Solidário. Esse programa tem a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia. E hoje, no programa, a gente está recebendo a secretária de Meio Ambiente, a Marilene Silva, de Monteiro Lobato. Ela é secretária de Meio Ambiente de Monteiro Lobato e vai nos dar aqui um panorama de como é que estão as questões ambientais nesse município vizinho de São José. Tá? A apresentação desse programa tem Jefferson Rocha e André Miragaia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, André. Bom dia, Marilene. Seja bem-vinda. Bom dia, Jefferson. Bom dia, André. Faz tempo que você não vem. Faz tempo que você não nos visita. É verdade. Bom que vai ter muita história, vai ter bastante história para contar hoje. É um prazer muito grande receber você aqui hoje, Marilene. E, bom, a gente já vai começar contando um pouquinho da história da Marilene, né? A Marilene trabalhou muito tempo em São Francisco Xavier, aqui em São José, né, Marilene? É, isso mesmo. Você morava em São Francisco? Eu ainda moro em São Francisco. Você ainda mora em São Francisco Xavier e trabalha em Monteiro Lobato? Isso, eu moro no meio do caminho, né, entre São Francisco e Monteiro. Bacana, legal, Marilene. E você fazia um trabalho com muriquis lá, né, Marilene? Isso, já faz... O macaco muriqui, que é famosíssimo aí na nossa região. Isso. Que já esteve ameaçado de extinção, o muriqui, Marilene? Continua ainda uma espécie ameaçada de extinção, né? E eu estou na região há quase 14 anos, né? Eu vim para fazer um trabalho com o muriqui e trabalhei durante um período lá em São Francisco fazendo um levantamento e um censo da população de muriquis que tem lá nas matas lá de São Francisco Xavier. Levantou a quantidade de muriquis que ainda restaram lá em São Francisco Xavier, exatamente, né? Como se fosse um censo, igual é feito um censo para humanos, a gente faz um censo também dos animais, né? Ah, que legal isso. E você sabe, Marilene, bom, desse tempo que você fez, esses números já devem ter mudado, né? Sim, já faz um tempinho. Mas assim, já. Você tem de cabeça, mais ou menos, qual era a população de muriquis que a gente tem em São Francisco Xavier? Olha, na época do trabalho, que foi entre 1997 até 2000 mais ou menos, foi o período que a gente trabalhou, a gente levantou a população, tinha em torno de 150 animais, né? A estimativa era de 150 animais, dividido em 4 grupos familiares, né? Então, assim, agora a gente precisa até fazer um novo trabalho para ver como que está essa população. Né? 150 animais em 4 grupos familiares. Isso, Tá. E esses grupos, eles estavam isolados, eles tinham conexão entre eles, eles tinham comunicação entre eles? Existe uma mancha grande de mata em São Francisco Xavier e dentro dessa mancha grande a gente conseguiu identificar 4 famílias, mas elas tinham, né, ligação entre elas. Elas tinham, sim. Elas estão, de certa forma, isoladas de outras famílias que ocorram, talvez Campos do Jordão, que tem, né, ocorrência da espécie. Existe um indício de que talvez no lado de Monteiro Lobato, que tem uma mata que liga com São Francisco Xavier, possa ter um outro grupo familiar. Então, precisa uma nova atualização desses dados para a gente ver como que está essa dinâmica dessa população. Marilene, agora você como secretária de Meio Ambiente lá de Monteiro Lobato, como é que fica essa questão do recenseamento dos muriquis aí? Quem que pode dar continuidade nesse trabalho? Você tem previsão se alguém pode dar continuidade nisso? Foi feito entre 2011 e 2012 um Plano Nacional de Conservação da Espécie. Tá. Onde foram definidas várias diretrizes, né, para poder trabalhar essa questão da conservação, porque é uma das mais ameaçadas, né? Certo. E tem alguns pesquisadores que estão trabalhando, né, a questão de novos levantamentos e novos censos em áreas onde já ocorre e novas áreas, para realmente saber qual que é a situação atual da população como um todo. E existe um pesquisador, que é, né, Maurício Taleb. Isso, conheço o Maurício, já esteve comigo na Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente, E nós já tivemos uma conversa com relação tanto a São Francisco como Monteiro Lobato, né? São Francisco para poder realmente rever, né, esse número da população, e Monteiro Lobato para ter uma confirmação que se existe realmente um grupo familiar também para o lado de Monteiro Lobato. Então, assim, ele também está buscando recursos, porque existem as dificuldades, né, assim, de conseguir um patrocínio, ou mesmo, né, recursos para poder desenvolver os projetos.
E a gente conversou de alguma forma, na área de Monteiro Lobato, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, colaborar com o trabalho dele na medida do possível, né? Com alguma coisa de logística, né? Que é o que a gente poderia colaborar nesse sentido. Que legal, Marilene. Marilene, então, existem possibilidades aí para o é. futuro da gente ter trabalhos lá. Que legal. Isso é importante fazer esse levantamento, né? O Murici é uma espécie tão importante. Eu estava perguntando agora para a Marilene, só explicar para o nosso ouvinte, né? Eu estava comentando com a Marilene se são 4 famílias diferentes, pelo seguinte: quando a gente tem uma vegetação onde a gente tem alguma espécie, por exemplo, no caso o muriqui, que ele esteja preso num fragmento florestal, isso é, tem uma floresta que não tem conexão, do lado dela só tem fazenda. Se ela não tem conexão com outras áreas de mata, com outras famílias de muriquis, o que acontece é que essa família isolada no meio da vegetação acaba se reproduzindo entre seres da mesma família, e aí é como você ter um filho com a sua irmã, né? Com seu irmão. Você começa a ficar imunologicamente muito mais sensível, e essas espécies imunologicamente mais sensíveis acabam tendendo à extinção. Então é importante que essas 4 famílias, né, que você identificou quando você fez esse trabalho com os muriquis em São Francisco Xavier, tenham conexão com outras famílias para que haja a troca genética, né, que a gente chama, né? Por isso que é tão importante a gente ter os corredores florestais, né? Os corredores florestais possibilitam essa troca genética da fauna e da flora também. Né? Da vegetação também, né? E para a região da Serra da Mantiqueira é importante porque assim, as populações são muito pequenininhas, né, do muriqui na serra. Então essa questão da ligação dos fragmentos, dos corredores ecológicos, realmente favorece o muriqui, que acaba sendo uma espécie-chave, mas acaba favorecendo também outras espécies, tanto da fauna como da flora, né? Então é muito importante realmente para a conservação da biodiversidade, né, essa questão dos corredores e poder desenvolver essas ações. Legal, Marilene. Marilene, fala uma coisa para mim. Bom, agora vamos entrar aí na sua seara, né? Vamos falar um pouquinho aí de Monteiro Lobato. Eu comentei há alguns minutos atrás aqui no programa aqui com o Dirceu Plenamente e com o Celso, eu comentei que o rio Buquira, né, um rio tão importante aqui para São José dos Campos, um rio que passa pela zona norte de São José, né? Ele tem sua nascente em Monteiro Lobato. Isso, né? Exatamente. E eu me lembro até quando a gente estava conversando, nós vamos conversar sobre isso no caso de Monteiro Lobato também, mas quando a gente estava desenvolvendo o projeto de pagamento por serviços ambientais aqui em São José dos Campos, a gente estava discutindo 2 situações. Remunerar produtores rurais de São Francisco Xavier, que estão no município de São José dos Campos, ou remunerar produtores rurais que estão em Monteiro Lobato, né? Porque estão nas cabeceiras do rio Buquira. E a gente sabe que as cabeceiras do rio Buquira são extremamente importantes para a quantidade e para a qualidade da água que chega no rio Buquira, que é um fornecedor de água para o rio Paraíba do Sul. Né? Então, se a gente preservar a nascente do rio Buquira, que fica no município de Monteiro Lobato, a gente está preservando a água que passa aqui por São José dos Campos, que abastece, né? Que passa perto de muita gente aqui em São José dos Campos, principalmente na zona norte aqui da cidade. E assim, o processo de impermeabilização, isso é, de construções em Monteiro Lobato, pode afetar, né, Maria Helena, o rio Buquira lá, né? Sim. A área da nascente ainda é uma área protegida, está na serra, né, na divisa com a região que pega a Santo Antônio do Pinhal, então ainda tem uma proteção, mas eu até tenho falado bastante isso, tanto no município, em outros eventos, que assim, o nosso maior problema ambiental hoje é a questão do uso e ocupação do solo irregular, né? Então, assim, que acarreta um monte de outras questões. A questão da impermeabilização, o uso de APPs de forma, né, incorreta. Então, a gente está iniciando um trabalho dentro da prefeitura nesse sentido de poder começar a ter um olhar melhor com essa questão da ocupação do solo, né? Então, nas cabeceiras a gente ainda tem uma situação interessante. Monteiro Lobato tem 50,8% do seu território coberto de floresta. Espera um pouquinho, a cidade é importante. Quanto? Sim, 50,8%. 50,8% do município de Monteiro Lobato ainda é coberto de floresta nativa? Floresta nativa em diferentes estágios, né?
alguns estágios mais novos, uma floresta mais conservada. E esse dado é um dado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um dado do inventário florestal, que foi então, de 2009, 2010. Então, é um dado oficial, não surgiu da nossa cabeça, é um dado importante. Vamos só esmiuçar esse dado. 58% do município é coberto de floresta nativa. Sim, isso. Quanto dele é coberto, você tem esse dado de quanto dele é coberto aí por fazendas, por outro tipo de ocupações aí que são rurais? Olha, para você ter uma ideia, Monteiro Lobato, a área urbana de Monteiro Lobato é em torno de 2% do município. Né? Mais ou menos. 2% do município. 98% do município é verde. Exatamente. Nós temos, é bem próximo de Bertioga. Nós temos 333 km² de área, então você imagina que, né, a gente tem uma área muito grande ainda de área rural, né? Uma boa parte com essa vegetação nativa. Temos um pouco de eucalipto e aí algumas fazendas ainda que, né, que a gente tem uma atividade também produtiva muito interessante e que está se renovando também. Então, a gente está numa situação de mudanças, assim, de interessante mesmo da ocupação. Tem o problema da ocupação do solo irregular, porque as pessoas precisam ter casa e começam a buscar outros locais, mas, por outro lado, a gente também tem uma questão interessante na produção rural, que a gente tem agora diversificação, né, de produção. Certo. Não é só mais o gado, a gente tem um pouco de eucalipto, mas não é tão grande também a nossa área de eucalipto. A gente tem a apicultura que está se desenvolvendo muito bem. A questão da horticultura, agricultura orgânica. Hoje nós temos uma associação de produtores orgânicos no município. Então, a gente tem um cenário interessante também. Que legal, Marilene. Bom, isso aumenta muito a tua responsabilidade, né, Marilene? Porque você tem aí mais de 90% do município, né, em zona rural, em áreas verdes, vamos dizer assim. Isso aumenta muito a responsabilidade da tua secretaria lá. Com certeza. Bom, a gente que eu já fui secretário de Meio Ambiente aqui em São José durante 6 anos, você está como secretária lá desde a gestão passada, isso, né? Exatamente. Desde quando você 2009. Desde 2009. Isso. Então aí já são bons anos aí na Secretaria de Meio Ambiente de Monteiro Lobato. Mudou o prefeito, você continua secretária, né? Exatamente. Agora a prefeita é a Daniela. Isso, Daniela. E está fazendo um bom trabalho lá, Daniela? Sim, tá. Ela está... Está dando continuidade. E fala o contrário para mim. Não, ela está... ela é jovem, tem essa questão de inovar, de ousar em algumas coisas. E assim, quando você mesmo, né, eu que continuei, quando você muda o gestor, as coisas também é uma nova situação, né? Então, a gente está num novo momento onde a gente está também estruturando as coisas dentro da secretaria e dentro da prefeitura como um todo, né? Só para você ter uma ideia, quando eu entrei em 2009, não existia nem secretaria. Então, assim, a secretaria foi criada quando eu cheguei, né? Foi feita uma lei criando a secretaria e, a partir daí, não tinha equipe, ainda não temos, mas estamos agora, né, buscando, vai ter um concurso agora para poder ter mais um técnico para trabalhar na secretaria, mas não existia nada, nós não tínhamos nenhum tipo de documento e nem nada referente à questão ambiental. Então, tudo teve que ser levantado ao longo desses anos. E agora a gente consegue já ter um pouquinho de olhar na cidade para poder falar assim, o que a gente pode já começar a atuar, quais seriam as nossas prioridades ou ações que são importantes para serem desenvolvidas, né? Então, a gente está nesse momento agora e com o apoio total da prefeita. Isso é importante. E a Daniela tem uma história, né, assim, de participar. A Daniela, inclusive, eu participei do Comitê de Bacias, né? Quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente aqui, eu ocupei uma cadeira no Comitê de Bacias, daqui do Paraíba do Sul. E a Daniela, na época, estava representando, se não me engano, Monteiro Lobato mesmo. A Prefeitura de Monteiro Lobato, ela era minha suplente. Isso. E ela acabou participando de mais reuniões do Comitê de Bacias do que eu, porque eu mesmo tinha... O tempo era tão exíguo, né? E normalmente as reuniões do Comitê de Bacias acontecem no horário nosso normal de trabalho, o que é ruim, né? Para quem é de movimento ambientalista, quem é de movimentos sociais, quem é de ONGs, essas coisas, né? Da sociedade civil. É muito difícil participar das reuniões no horário de trabalho. E eu mesmo no horário de trabalho, mesmo não sendo .org, né? Eu era .gov na época, mas mesmo assim eu tinha muita dificuldade de participar das reuniões do comitê por causa das atribuições que a gente tinha aqui em São José. Mas a Daniela representou muito bem aí os municípios aí, e ela é uma pessoa que tem um histórico, né? E a pessoa que tem esse histórico, né, Marilene, nessa questão ambiental. Ela é jovem, mas ela tem assim, uma experiência muito grande na administração pública, né? Lá em Monteiro, ela foi, para você ter uma ideia dessa questão mesmo de como que funcionava e as dificuldades, teve um período onde ela acumulou a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, que foi nesse período em que ela participou com você, né, das reuniões do comitê.
e tudo mais. Da Secretaria de Cultura isso, lá. porque não existia mesmo uma estrutura montada, então, né, acaba acumulando. Então, ela tem uma experiência, né, dessa questão da administração, como que funciona. Esteve em São Paulo também trabalhando no Fundo, né, Social de Solidariedade. Então, ela tem essa visão de como trabalhar a gestão mesmo, né? E está tentando trazer isso para Monteiro. Aí ela nos deu um susto, né, no início do ano, né? Assim que ela tomou... Chegou a tomar posse? Foi antes da posse? Não, foi antes da posse. Foi em né? novembro. Sofreu um acidente ali na rodovia. Passado a eleição, acho que foi em novembro, aí teve um acidente na estrada, na SP50. Foi Na muito SP50 grave. mesmo, Isso, né? foi. Foi muito grave, estava ela, o esposo e o filho, e foi um momento de, né, suspense, assim, na cidade por conta, né, disso, né, foi muito grave. Mas ela está bem agora e está firme lá já. Teste, só para testar. Ô Marilene, só uma pergunta, não sei se está no intervalo já, André, não, né? Não, pode falar. Uma pergunta, porque eu estou vendo aqui o editorial do jornal Vale de hoje, a cidade e o lixo. Sim. Como que tá? Como é que vocês estão encarando lá o resíduo sólido do município de Monteiro Lobato? Para onde ele é exportado? Sim. Como que está essa gestão? A questão do lixo, dos resíduos, é uma questão que ela é polêmica. Eu sei que as pessoas me cobram muito lá na cidade essa questão dos resíduos, né? Hoje nós temos, né, o nosso resíduo, o lixo comum, ele vai para o aterro de Tremembé, né? A gente tem um contrato com o Tremembé. E nós temos também a coleta seletiva, que é coletado, né, material seco, e a gente tem um galpão de triagem. E a gente sabe que assim, não é o ideal, ele funciona, a gente tem problemas porque nós temos um único caminhão de lixo comum, que estava já de alguns anos, então ele tem sempre dá problema quebra, então quando quebra você não tem como recolher o lixo acumula na rua, aí você acaba tendo que juntar o lixo comum com o reciclável, então a população ela fica em cima, né, para que a gente tenha mais empenho nessa questão. E a gente está assim, desde o início desse mandato, a gente está correndo com isso, então a gente tem uma notícia muito boa, que agora não faz nem um mês a gente conseguiu comprar um novo caminhão de lixo, o compactador, para poder realmente melhorar essa questão da coleta, para não ter interrupção. E a gente já está estruturando também melhor a nossa coleta seletiva, né? Então a gente já está também vai ser feita uma licitação para adquirir alguns equipamentos para melhorar a nossa coleta. Porque eu falo assim, às vezes a gente fica num ciclo vicioso, porque assim, eu não posso fazer uma campanha para a comunidade, para que elas realmente reciclem mais, se eu não tiver condições de ter um espaço adequado. Se eu não tiver o espaço, eu não faço. Então, a gente fica correndo, né, ali naquele ciclo. Atrás do rabo, exatamente. Né? E aí a gente está agora nesse momento aqui, que a gente falou, não, vamos equipar o nosso galpão, vamos capacitar o nosso pessoal para a gente realmente poder melhorar a triagem que a gente faz hoje, que hoje é mínima, né? A gente poder triar melhor, vamos comprar uma prensa para a gente poder, com isso, gerar mais recurso, né? Agregar mais valor a esse material que a gente então recolhe. É o seguinte, e nós temos uma parceria muito boa. Vou te doar uma prensa. Opa! Porque eu tenho uma prensa no Eco lá que a gente não usa. Na verdade, veio de um projeto da Fibria, que maravilha! Que era uma fabriqueta de papel que nós tínhamos. E fica lá parada, mais de um ano parado lá. Nossa, que uma ótimo. prensa, cara. Nossa, eu vou ficar muito feliz. A prefeita vai ficar muito contente. Então, um presente do Eco Solidário para a Prefeitura de Monteiro Lobato. Aí já fica o compromisso da Daniela de vir aqui um dia no programa aqui para a gente fazer entrega solene. É que fica parado lá, né? É uma sacanagem. Desculpa, é uma sacanagem. Não tem outra palavra para usar. Tá parado um equipamento parado. desse, Tentei vender baratinho, ninguém se interessou, então... Nossa, eu agradeço muito e assim, o município vai agradecer para a gente poder realmente agora efetivar esse trabalho, né? Que é uma preocupação, é uma coisa que é uma cobrança grande da população. A prefeita me cobra também para a gente se empenhar realmente para poder fazer esse trabalho. E a gente tem algumas dificuldades, a questão financeira sempre pega um pouco mais, né? E é uma coisa também que foi muito legal, que isso vai ser ótimo, porque a gente, o município, ele, em 2009, fez uma lei criando o Conselho Municipal do Meio Ambiente e junto criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Certo. E esse fundo, durante esse período, ele ficou ali paradinho, quietinho, né? E agora a gente já vai ativar o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E aí a gente já tá definido dentro do que seriam os recursos que vão ser destinados para o fundo. Então, todo o recurso que for arrecadado com a coleta seletiva, ele vai para o Fundo do Meio Ambiente. Legal. Então, porque antes esse recurso que acontecia,
Perdido no era recolhido e ia para o bolo geral da prefeitura. Quando você vai para esse bolo, meio ambiente tem 0,0, né, por cento. sabe como é que é. Exato. Então agora a gente conseguiu que esse recurso vá, né, agora falta alguns trâmites ainda para organizar isso internamente, mas acho que a partir do mês que vem, o que a gente já arrecadar com a coleta seletiva, com o material reciclável, já vai para o Fundo do Meio Ambiente para a gente poder realmente reverter para as questões ambientais. Maravilha. Então a prensa vai vir assim Que bom. com um presentão. Legal. E só para falar, a prefeita ela viria hoje sim, mas ela teve um compromisso que ela não podia adiar, mas ela com certeza vem numa próxima. Não, tranquilo. Bom, amor Marilena, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aqui para o segundo bloco do programa Planeta Verde. Voltamos a apresentar Programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos agora para o segundo bloco aqui do programa Planeta Verde. Hoje estamos recebendo a Marilene Mesquita Silva, que é secretária de Meio Ambiente de Monteiro Lobato, e está aqui falando, já falou dos muriquis de São Francisco Xavier, que ela já fez um censo dos muriquis, já falou um pouquinho aí do processo de ocupação urbana de São Francisco, de Monteiro Lobato, onde ela está atuando, desde 2009, né, Marilene, como Isso. secretária de Meio Ambiente. E a Marilene estava dando um panorama geral aqui para a gente em off. Aqui. Marilene, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Sim. que é o Hamilton Miragaia, que pode ser que seja parente meu, mas eu não o conheço pessoalmente, mas Certo. de qualquer forma ele está falando, pergunta para ela se conhece o Campo Escola de Educação ao Ar Livre, no bairro do Souza. A conquista da recuperação florestal aqui é mérito dos mais simples e pessoas que estão há muito tempo apagando incêndio, brigando com caçadores e realmente gerando renda com a floresta em pé. Não tivemos a oportunidade de nos conhecer ainda, mas aqui a história ambiental é muito séria e o mérito dos mais simples. Foi o comentário aqui do Hamilton Miragaia. Você conhece essa escola que ele está comentando, Marilene? Eu nunca estive lá pessoalmente, né? Fica Tá. bem lá no bairro do Souza, bem num lugar alto, um lugar muito bonito. Eu não estive pessoalmente lá. Conheço o trabalho do Hamilton há muito tempo. Quando eu fui para São Francisco Xavier, em 97, foi acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci. Me ajudou também no trabalho de campo com os muriquis, tanto ele como o irmão dele, né, o Auro. Então, eu tenho uma relação muito estreita com eles. E, assim, eu concordo com o que ele disse, que, assim, o mérito, eu estou aqui só como uma relatora, talvez, das ações que a gente tenta desenvolver, mas o mérito da questão mesmo florestal é das pessoas que estão lá e desenvolvendo os trabalhos, às vezes até sem estrutura, a gente sabe disso. A prefeitura também, às vezes, não tem condições de dar um apoio como poderia, melhor até. Então, eu, assim, só tenho que falar que realmente está desenvolvendo um trabalho. E com relação a essa questão florestal, eu acho que é importante mesmo dizer que as pessoas simples, elas estão também preocupadas e querem fazer essa recuperação. E a gente, dentro da nossa condição, o que a gente faz é fomentar um pouco isso, né? Então, né, o Jefferson está aí, que a gente tem uma experiência, que a gente fez um trabalho, né, colocou no sindicato. Inserimos Monteiro Lobato no mapa de compensação ambiental. Exatamente, né? Então a gente fez assim, o que a prefeitura, o que a secretaria podia fazer, né? Sim. Fazer assim, fomentar, ajudar que as pessoas pudessem cadastrar suas áreas para que ficassem disponíveis para as compensações ambientais. E teve mais procura, Marilene, ou não? Parou por ali? Não, a gente tem algumas, né, alguma procura ainda, né, tanto do lado de empresas como de pessoas querendo ainda fazer, né, colocar suas áreas à disposição. O que agora eu estou retomando é realmente uma nova campanha mesmo para fomentar mais essas áreas, né? Entendi. Da outra vez a gente fez um trabalho com o sindicato, a gente fez um informativo, esse informativo foi junto com o informativo do sindicato para todos os associados. Além dos associados do sindicato, a gente fez um trabalho com a Associação de Pequenos Produtores também, Aqui né, na rádio falando também, disso. na época, nós fizemos com a Lilian, com o pessoal da CBRN. Então, teve um retorno muito interessante e a gente sabe que assim, a demanda por áreas para compensação é grande, né? Então, Monteiro pode realmente continuar sendo esse celeiro, né, para essa questão da compensação ambiental. Já que já tem 98, né? Falta só 2. Pois é, vamos, né? Vamos pedir para Vamos fechar rever tudo. a questão do
ICMS ecológico para a gente poder receber um pouco mais de recursos também. Está em pauta aí, viu? E um município que tem 58% de área florestada não é pouca coisa. Sim. O ICMS ecológico lá, você tem noção? Não, nós não recebemos ICMS ecológico. Nós unidade recebemos de conservação. assim, por conta de outras questões, mas nós temos uma unidade de conservação que é federal. Então, metade do município está dentro da APA federal dos mananciais do Paraíba do Sul. Mas a APA não tem Mas direito, por né? ser federal, ela não entra dentro do, né, quando você vai igual computar o caso, os André, recursos da RPPM São Michele. Se a gente tivesse uma unidade de conservação, ou se fosse considerado, né, a federal, ou as RPPNs, no caso, que a gente tem também, aí a gente poderia aumentar esse valor de ICMS que a gente recebe, né? Isso seria muito importante para o município também. Não tenha dúvida, mais um município que tem você estava comentando aqui fora do ar que o orçamento de Monteiro Lobato é de 12 milhões? 12 milhões ao ano. E assim, se pensar que praticamente todo ele vem de repasses de recursos, repasses do governo federal e estadual, né? Então, assim, a arrecadação própria é muito pouca, né? Que também é uma das prioridades agora dessa gestão é como, né, como conseguir... Na gestão do Vargas já iniciou isso, né? Já teve a questão das placas, né? Isso. Solicitando do pessoal, IPVA, etc. Exato, e tal. As pessoas cadastraram o carro. Isso, né? Porque é uma forma, licenciar o carro no município. Isso, Porque o dinheiro do IPVA Tipo o Caco, né? O Tem Caco que tinha a isso, frota dele lá, exatamente, etc. e tal. Então, para tentar nós estamos começando ajudar. um trabalho, nós criamos dentro da prefeitura uma comissão para trabalhar a questão da regularização fundiária. Então, tem setor de engenharia, meio ambiente, o jurídico e o administrativo. Por que isso? Porque aí a gente está assim, a ideia é poder fazer uma regularização, trabalhar com a zona, né, zona rural e zona urbana também, ajudar, colaborar com os produtores para ter a sua terra regularizada. E, além disso, a gente está também vendo a possibilidade de também trazer a questão do ITR para o município. Porque se a gente tiver todo esse trabalho junto, nesse a caso, gente também busca pode... ajuda lá da Fundação Florestal. Mas o ITR é um valor tão baixo, né, Marlene? Então, mas é baixo porque, na verdade, as pessoas... Como também é autodeclaratório, as pessoas às vezes não declaram muito bem aquilo que realmente acontece na propriedade. Entendi. Então, se tiver um trabalho um pouco mais aprofundado, qualquer você consegue 12 milhões, reverter. qualquer 12 milhões de 100 reais já é 100 reais. Exatamente, também tem isso, exatamente. É verdade. Qualquer um pouquinho que já venha para acrescentar é muito importante para o município também. Essa dificuldade, Então, né? Marilene, fala para nós um pouquinho do pagamento por serviços ambientais. Só para a gente dar um panorama para o nosso ouvinte, pagamento por serviços ambientais nada mais é do que remunerar as pessoas que têm propriedade, isso é, tem fazenda, que tem sítio, que tem uma propriedade rural. Essas pessoas, elas fornecem para nós uma série de serviços ambientais. Ela preserva a nossa água, ela aumenta a quantidade, a qualidade da água, né, que chega nos rios, ela fornece o ar puro, ela faz a filtragem, né, dos gases tóxicos através da área florestada que ela tem. Ela é um controle natural de pragas, né, da agricultura. Ela controla também o problema da erosão do solo, né? A floresta controla a erosão do solo. Quer dizer, tem uma série de serviços ambientais que são prestados pelas áreas florestadas e que a gente que mora aqui na cidade não paga nada por isso, né? A gente usufrui de todos esses serviços ambientais, não paga nada por isso, e quem muitas vezes acaba pagando a conta sozinha é o produtor rural, o proprietário rural, aquelas pessoas que têm fazenda e que têm sítio. Por conta disso, foi criado já há mais de uma década o pagamento pelos serviços ambientais. Isso é, o proprietário rural que presta esses serviços ambientais, né? São inúmeros serviços ambientais que uma floresta proporciona para todos nós, e como ele não é remunerado por isso, foi criado o pagamento por serviços ambientais. Eu me lembro que Monteiro Lobato, até quando eu era secretário de Meio Ambiente aqui em São José, a gente conversou várias vezes para a gente ver o trabalho que Monteiro Lobato estava fazendo, né, de pagamento por serviços ambientais. Tem um trabalho também que começou em Guaratinguetá, né, em Pindamonhangaba também, né, o Jefferson, parece que tem uma iniciativa de PSA, de pagamento por serviços ambientais. Em Guaratinguetá, a primeira... né, mas em Pinda também, a primeira do estado de São Paulo é Guará. É de Guaratinguetá, né? Com e Washington. Monteiro Lobato, eu me lembro que estava junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso, né? Como é que exatamente. está a questão do pagamento por serviços ambientais para os produtores rurais de Monteiro Lobato? Bom, o projeto de PSA, né, que envolve Monteiro Lobato, é o projeto Mina d'Água, que é um projeto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que foi iniciado em 2010, né, que eles, como piloto, né, então a Secretaria selecionou municípios
no estado todo, cada um de uma bacia hidrográfica, e Monteiro foi o selecionado. Foi feito todo o início do trabalho, de levantar, a prioridade eram as bacias de manancial público, né? Então, as áreas onde a gente tinha abastecimento público. Lá nós temos três bacias que são importantes para abastecimento público, uma que chama Bacia da Serrinha, né? Córrego da Serrinha, que abastece o centro da cidade. Um outro que é o Córrego dos Farias, que aí é do Souza, né? Bairro do Souza, que atende toda a população do bairro do Souza, urbana. E no bairro São Benedito, que aí é uma fonte que é um poço, né? Que também tem lá um manancial que atende a população do bairro. Nós temos esse levantamento dessas bacias e das nascentes que estavam dentro dessa bacia. E o segundo momento era iniciar realmente um cadastro dos produtores, né? Por ser um projeto da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ele tem critérios que são considerados para poder ter a participação. E esses critérios envolviam questões legais, né? E a gente viveu um momento aí meio de indefinição com as mudanças do Código Florestal, que, né, demoraram para sair. Então, o projeto ele ficou paralisado nesse sentido, porque as exigências estavam relacionadas a coisas que diziam respeito ao Código, e quando o Código foi discutido, não tinha mais como você exigir aquelas coisas, porque não sabia como que iam ficar. Então, assim, nesse momento, pelo menos em Monteiro Lobato, né, o projeto está parado, a gente está também vendo como que isso vai ser retomado, né? Se a Secretaria também vai fazer as modificações, talvez na questão de alguns critérios, porque para poder participar do projeto, o produtor rural ele ia ter que ter reserva legal, ou se comprometer a averbar a reserva legal, teria que ter as APPs também já preservadas, ou se comprometer a recuperá-las. Então, tinham vários critérios que, quando você está lidando no dia a dia com as pessoas simples, como até disse, né, o Hamilton Miragaia, como é que eu posso exigir de um produtor que ele vá se adequar ambientalmente e legalmente, se ele não tem condição, às vezes, até de manter a própria área? É verdade. Né? Então, assim, a gente sentiu uma dificuldade para lidar diretamente com o campo, que às vezes, quando você está dentro de um escritório formatando um projeto, você não consegue observar. Não tem, né, essa dimensão, né? Então, nesse momento, assim, em Monteiro Lobato está parado. O pessoal de Guará, eles têm essa iniciativa que foi própria, né? O próprio município que criou, bancou isso, que bancou, né? Tem empresas que apoiam eles lá. E eu sei que eles também se inseriram depois dentro do projeto Mina d'Água, como mesmo um convênio, mas que toda a articulação, todo o trabalho é feito dentro da estrutura própria da prefeitura. E nós, nesse momento, não temos condições de falar, olha, vamos ter um PCA próprio, porque a gente não tem recursos e nem, nesse momento, patrocinadores, né, que pudessem bancar isso. Então, está um momento de espera para ver como que a gente vai trabalhar essa questão. Tá bom. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora de novo, né, para o terceiro bloco aqui do programa Planeta Verde. E aí a Marilene tem aí um evento cultural aí importante para divulgar lá de Monteiro Lobato. A gente já volta. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui para o último bloco do programa Planeta Verde. Hoje recebendo aqui a Marilene Mesquita Silva, que é a secretária de Meio Ambiente do município de Monteiro Lobato, e que está aqui dando umas explicações aqui, falando como é que está a questão ambiental do município de Monteiro Lobato. Mas o Jefferson me chamou a atenção aqui durante o intervalo por uma questão aqui de um editorial do jornal Vale Paraibano de hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, A Cidade e o Lixo. Não sei se foi o Elcio Costa que escreveu o editorial, mas fala aqui sobre as prefeituras tentam protelar soluções para os resíduos. Os aterros sanitários particulares instalados em cidades do Vale se tornarem alternativa. Daí no meio aqui do editorial ele fala que a proposta de instalação de uma usina de geração de energia a partir do lixo, que foi feita na nossa administração, quando eu era secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, foi abandonada pela administração do PT. Sem prazos ou metas, criou-se um grupo de trabalho para estudar a geração de biomassa, cujo objetivo seria a mesma forma a transformação de parte do lixo em energia. Quer dizer, vão rodar, correr atrás do rabo, e a solução vai ser aquela que a gente já tinha falado lá atrás, e que o próprio jornal Vale Paraibano cansou de meter o pau, cansou de dar matéria negativa.
Aí ele termina falando que em todas as cidades, de certa forma, percebe-se que o problema do lixo vem sendo escamoteado por soluções transitórias, algo que não vai durar muito tempo. Bom, a gente deu uma solução definitiva, mas o Vale Paraibano, na época, cansou de meter o pau, falou, criou a maior situação, e a gente acabou realmente não conseguindo implementar. Agora outro governo vai correr atrás do rabo até achar a mesma solução que a gente já achou. Bom, será que eles estudaram um pouquinho, o pessoal do jornal? Diz aqui que estão estudando, que os municípios estão estudando, mas assim, a CETESB já deu, né, qual é o caminho das pedras. Sim, a CETESB já deu claro. o tom. A CETESB foi lá na Europa aprender com a Alemanha, aprender com países que já estão resolvendo esse problema há muito tempo, e aqui a gente fica engatinhando, né, aqui a gente fica realmente como país terceiro mundo, né, engatinhando, batendo cabeça, achando que tem solução mirabolante, né, achando que solução vai ser redução do consumo. Redução do consumo é uma coisa que a gente tem que brigar, que a gente tem que trabalhar com a educação ambiental, mas é uma coisa que não se consegue em 10 anos, que é o prazo nosso do aterro menos sanitário. até, né, André? Então é aquilo que a gente fala, vão correr atrás do rabo, vão gastar dinheiro estudando para chegar na mesma solução que nós chegamos aí há 3 anos atrás. Bom, vamos ver. Ou pior, jogar... Quem viver, verá. Ou pior, jogar sujeira no tapete dos outros. Ou jogar sujeira no tapete dos Que outros, né? Aterro Ou então- nada mais que isso. Empregado se vergonha. E quem fala para mim que aterro sanitário é solução para o lixo, no mínimo está de sacanagem. Porque jogar lixo embaixo da terra e falar que está resolvendo o problema, né? Quem fala em sustentabilidade não fala em jogar o problema para as próximas gerações. Né? Porque o aterro sanitário, depois de terminar o tempo de vida útil dele, vai ter que ficar mais 50, 70 anos sendo monitorado para não contaminar o solo e o subsolo. Vai virar uma mineração de lixo, na verdade. Tem muita riqueza. Mesmo que vire mineração de lixo, ainda não existe tecnologia para isso. E mesmo vai minerar o que no lixo? Vai tirar lixo orgânico de lá, que ficou apodrecendo durante anos, que ficou jogando metano na atmosfera, causando aquecimento global. Quer dizer, vão rodar atrás do rabo, vão gastar dinheiro com estudo para chegar na mesma conclusão. Os estudos estavam prontos lá na prefeitura, né? Estava tudo certinho, prontinho na prefeitura, só pegar o que a gente fez e a partir daquilo fazer um estudo para ver se tem uma tecnologia melhor. É que quando faz mais rápido, faz com mais dinheiro, entendeu? Então vão correr atrás do rabo, vão gastar dinheiro público com isso, vão gastar dinheiro público com isso e vão chegar na mesma conclusão que a gente chegou. Mas vamos lá, Marilene, o Jeff, você estava comentando aqui fora do ar, de uma feira literária. Isso, rapaz, é o festival literário que ocorre em Monteiro Lobato, por sinal, ano passado eu estive lá na presença do... Para mim é Jairzinho ainda, não consigo mudar o nome dele para Oliveira, sei das quantas. É o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, que por sinal tocou bem pra caramba lá na praça, né, em frente à prefeitura, ali naquele local. Isso mesmo. E esse ano teremos mais? Como é que tá isso, Marilene? Sim, até uma boa lembrança que, né, também é divulgar o que acontece na cidade, né, Foi as coisas boas. Um detalhe, foi sem querer, eu estava a caminho de Gonçalves, Se passou vi por o lá, movimento lá, eu pensei que o Vargas estivesse apanhando alguma coisa para ver o show dele. Não, isso é bom que assim, a cidade tá percebendo que ser de alguma forma passagem também é bom, porque quando está acontecendo os eventos, as pessoas, né, passam por ali e falam, olha, o que está acontecendo, vamos parar, né? E esse ano a gente vai ter o festival, é o 4º festival, né, de literatura infantil. Vai ocorrer de 12 a 15 de setembro, né? Então, 12 é uma quinta-feira, então quinta, sexta, sábado e domingo. Durante a semana, quinta e sexta, as atividades são voltadas para a cidade, para os estudantes, então vão ter vários, né, eventos de contação de histórias, teatro nas escolas, para realmente, né, mostrar essa importância do escritor Monteiro Lobato e da literatura dentro do município. E no final de semana, no sábado e domingo, aí o evento vai ser na praça, né? Como você falou, na praça da prefeitura. E quem vai tocar onde isso? Esse ano a gente vai ter a Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, né? Monteiro Lobato. Exatamente. Vai ser isso. Vai ser no domingo, né? O show dela. Domingo agora? Não, dia 15 de setembro. 15 de setembro? 15 de Opa, setembro. vamos tocar. Eu vou. E aí vão ter escritores, conversa com escritores, vai ter teatro. Ano passado, também, sabe quem estava lá? O astronauta. Isso, exatamente. O astronauta brasileiro. Isso, não é o vampiro brasileiro, não. Mas olha, eu sou mais Adriana Calcanhoto. Né? Isso, Esse porque astronauta brasileiro aí, ele gastou muito dinheiro público e depois que ele terminou toda a missão espacial dele, ele pediu baixa lá e tudo mais, agora continua ganhando dinheiro aí em cima da... Bacana. Não, foi legal. O Caetano tirou foto com ele, Ana Catarina, mas esse ano, legal, vai ser muito legal. Calcanhoto. E a ideia é sempre trazer nomes, né, de pessoas conhecidas e que tenham relação com a questão
questão também, né, infanto-juvenil e tudo mais. Então, vai ser bem legal. Mas que E tá legal. Então, ganhando... domingo, dia 15 de setembro, em Isso, Monteiro Lobato, show de Adriana isso. Calcanhoto na Feira Literária. Exatamente. E mais detalhes, se o pessoal quiser saber melhor da programação, porque eu não tenho a programação aqui toda comigo, pode entrar no site da Prefeitura, né? monteirolobato.sp.gov.br, e lá vai ter toda a programação, tudo que vai acontecer durante o festival. Pô, que legal, Marilene. E aí, assim, o convite está aberto, vai ser muito bem-vindo às pessoas, porque assim, o município quer mostrar realmente que está, né, trazendo coisas boas e que tem um trabalho bem forte agora com essa questão do turismo, e o turismo relacionado com o escritor e relacionado com a questão da literatura. Mas tínhamos também. tentar conseguir aquela... ensinando, né, para os outros municípios aqui, né? Inclusive São José dos Campos, né, que fica trazendo uns mequetrefe para tocar em baile da cidade. MC Bolinha. MC fica Bolinha. trazendo funkeiro, fica trazendo essas tranqueiras de Rio de Janeiro para cá. E Monteiro Lobato, pequeno município de Monteiro Lobato, com 12 milhões só de verba para gastar o ano inteiro, coitada da prefeita Daniela, né? 12 milhões para o ano inteiro. Essa prefeitura é uma heroína. Aliás, e é vocês importante duas, né? Ressaltar que assim, tem uma participação muito grande dos comerciantes, então eles apoiam o evento, também patrocinam algumas coisas. Então, assim, a gente, né, como você falou, tem um pouquinho de recurso, mas vai na criatividade. Legal. O comércio local e vai, ajuda também, participa, Bacana. né? São patrocinadores, tem alguns apoios grandes, a Secretaria Estadual de Cultura também está apoiando, tem alguns outros patrocinadores um pouco maiores, Banco do Brasil, o Itaú Social, e tem também a participação muito importante da população e dos comerciantes locais também. Legal. Então, olha, gente, não perca não. Adriana Calcanhoto, dia 15 de setembro, em Monteiro Lobato, nosso município vizinho. Show gratuito? Sim, na praça. Show de graça na praça para todos. todo mundo aí. Excelente pessoa, Adriana Calcanhoto, grande gosto musical de Monteiro Lobato. Parabéns para você, que sirva de exemplo para outros municípios aqui da região, trazer artistas realmente aí com boa qualidade, não só os artistas aqui regionais, né, que é legal a gente privilegiar os artistas daqui da nossa região, daqui de São José, daqui de São Luís do Paraitinga, do próprio Monteiro Lobato, mas quando a gente vai trazer um expoente da música aí, da música popular brasileira aí, trazer uma Adriana Calcanhoto realmente não é para qualquer um. Então, parabéns para Monteiro Lobato aí, que seja um sucesso essa feira literária aí, que eu acho que a nossa região aqui do Vale do Paraíba merece bastante, viu? Mande Obrigada. depois o nosso abraço para a prefeita Daniela aí e elogia a prefeita aí pelo trabalho que está fazendo lá em Monteiro Lobato. E, bom, o Marilene... a questão da economia criativa, né? Exatamente. Está trilhando um caminho assim, de buscar o seu rumo, então, o turismo, a questão ambiental, né? Então, esses eventos assim, culturais são muito importantes e esse é o caminho. E é isso aí que é a questão do consumo, né, Marilene? A gente, muitas vezes, as pessoas não entendem quando a gente que é ambientalista, que fala da questão da geração de lixo, da geração de resíduos, e a gente fala sempre da economia criativa, né? E do consumo sustentável. Então, assim, as pessoas, ao invés de ir para o shopping center para ficar comprando produtos para se sentir felizes, né? Como dizia aquela música, se não me engano, do Gabriel Pensador, lugar de ser feliz não é supermercado, né? Ao invés de ficar consumindo coisas, bens, né? Bens materiais, consuma cultura, né? Consuma livros, consuma educação, cultura, porque isso todo mundo é um consumo que vai seguir com a gente para o resto da vida. Consuma viagem, né? Consuma coisas que não gerem resíduos, coisas que não gerem consuma lixo. Abraço. Isso é muito bom. E é muito legal essa iniciativa de Monteiro Lobato. Eu estou até agora aqui, estou extasiado aqui, porque eu adoro a Adriana Calcanhoto, gosto muito dela, gosto de quase todas as músicas da Adriana Calcanhoto. Legal. Então eu fiquei realmente aqui, foi um choque positivo. Que bom. Terminaremos o programa com a Adriana Calcanhoto. Legal. Já vamos falar pro Lino Pedrosa, que já está aqui. Hoje nós terminaremos no horário, viu? Hoje nós vamos terminar no horário aqui. Eu já vou pedir pro Lino Pedrosa uma música da Adriana Calcanhoto aqui, para já emendar o nosso programa Planeta Verde. Marilene, eu queria deixar você livre para você falar um pouco mais dos projetos. A gente já está chegando no final do programa, para falar dos projetos que estão acontecendo lá em Monteiro Lobato, na sua pasta, na pasta do meio ambiente. Você já falou da questão do PSA, né? Que está um pouco aí parado. Você falou da feira literária, né? Que vai ser divulgada aí no dia 15 de setembro. Aí tem o cadastro ambiental rural que está vindo aí. Tem o cadastro ambiental rural, que é mais uma coisa que vem aí junto do Código Florestal, que é uma coisa positiva, né? Uma das poucas coisas positivas que vem do Código Florestal. Mas aí dá um panorama geral de como é que está aí os programas ambientais lá de Monteiro. A gente está... Primeiros meses da nova gestão, a gente estava organizando algumas questões novas e a gente agora está começando a já
desenvolver. A gente está finalizando o PPA, que também é uma coisa nova dentro da administração, então trabalhando, né, o plano plurianual e o orçamento para os próximos anos, então já inserindo os projetos e os programas, né, na Secretaria de Meio Ambiente, na parte de Meio Ambiente e na parte de Agricultura também. A gente está iniciando um trabalho que é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Turismo e Cultura no município, para a gente fazer pequenos projetos junto às escolas, né? Então a gente vai dar orientação para os professores, para que eles insiram as questões, né, de meio ambiente do município e as questões também históricas e culturais do município junto aos alunos. Então vai ser bem interessante para realmente a gente começar mostrar para as pessoas, né, o quão importante, como Monteiro é uma cidade boa, o que tem de importante, e começar das crianças. Então, a gente tem esse trabalho que vai ser agora, a partir fizemos uma reunião com todos os professores no período de recesso, e agora eles estão iniciando alguns trabalhinhos, projetinhos dentro da escola, e o suporte é das secretarias, né? Acho que isso é uma coisa importante. É uma sementinha para a gente realmente depois ter um programa efetivo de educação ambiental. A gente tem um trabalho com a questão agrícola, né, que a Secretaria também é Agricultura, então a gente tem um trabalho forte com a agricultura, com os pequenos agricultores. A gente tem coisas, né, que foram conquistas deles, é claro, o mérito é deles, mas a gente está junto dessa ação, que a gente conseguiu introduzir no município de Tremembé o mel de Monteiro Lobato. Então, hoje, pequenos produtores de Monteiro Lobato fornecem 2 toneladas de mel para a merenda escolar de Tremembé. Então, esse também é um avanço e a gente tem trabalhado muito nessa questão. Isso é uma política pública, né? O consumo. Sim, isso interno. Que é assim, a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Né? Então, a gente já consome dentro do município e agora já está começando a exportar. Nossa, que bom. E tentando trabalhar cada vez mais com a questão da agricultura e com os produtores, incentivando o trabalho. Você falou da questão do recurso, mas quando você tem menos, você usa melhor, eu acho. Ah, sim. Não. Tem que ser criativo, né? Tem que correr atrás, tem que buscar parcerias, tem que tentar as pessoas. Porque eu lembro que o Vargas, eu e o Marcão, falecido Marcão, que Deus o tem, a gente chamávamos o Vargas e o Zelão ao prefeito ONG aí. Porque onde nós estávamos, estavam os dois, entendeu? Concorrendo com a gente. Falei, é prefeitura, não tem participar de edital. E a prefeita Daniela, ela tem a mesma visão, exatamente. Isso, ela também está sempre em São Paulo, sempre, né, buscando junto com a Assembleia e tudo mais, parceiros para vários projetos. E eu só queria falar uma coisa que é bem interessante, que a gente vai participar, a gente já está se estruturando agora, que é uma campanha da ONU, junto com a, né, Secretaria Nacional de Defesa Civil, a Defesa Civil do Estado, que é de cidades resilientes. Então, assim, é uma estratégia da ONU para que as cidades se tornem, né, cidades, os bairros, o que sejam, as nações, se tornam mais resilientes no sentido a desastres naturais. Então, assim, todos esses desastres as enchentes, as inundações, outras coisas que acontecem fora do Brasil que a gente não tem, os terremotos e tudo mais. Não tem ainda. Aí, assim, a gente está participando dessa campanha para poder trabalhar, tornar a cidade mais resiliente, né? Então, ser mais elástica, ela ter mais condição de voltar à sua condição natural depois de um desastre. A resiliência é o conceito emprestado da física, definido com a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, superar obstáculos, resistir. Isso, exatamente. Então, assim, a gente não tem como controlar um desastre natural, mas a gente tem que ter condições de depois tentar voltar à normalidade o mais rápido possível. E isso requer várias ações, né, e várias questões. E a gente tem trabalhado bastante com a Defesa Civil do Estado, está sendo parceira nesse sentido, e a gente também já está se inscrevendo nessa campanha, que é bem legal, né? Então vai ser bem interessante, que visa um processo mais sustentável de urbanização. A gente tem um projeto em Monteiro Lobato que é urbanizar um bairro, que é uma área de risco da gente, e já tem um contato com a Secretaria, com a Defesa Civil do Estado, onde não é só você colocar as casinhas para as pessoas morarem. Junto com isso, a gente está acionando a Secretaria de Esportes para ter melhor condição para aquele bairro lá na questão de esportes, a Secretaria, né, de Habitação com... Né, planejar. Isso, planejar e envolver vários setores para a gente realmente ter uma cidade sustentável. Bacana. É isso. Bom, a gente já está com o Lino Pedrosa aí, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Lino. Bom dia, tudo bem, André? Tudo jóia. Certinho? Então, Lino, a Marilena acabou de falar que no dia 15 de setembro vai ter um show da Adriana Calcanhoto em Monteiro Lobato. Olha que aí. É na feira literária que vai ter lá em Monteiro Lobato. Que então, beleza, hein? Eu já estava falando assim, a hora que o Lino chegar aqui no estúdio, eu já vou pedir música para ele, que eu já vou pedir uma... E essa é a primeira vez da feira?
Não, né? essa é a 4ª edição da feira. Quarta edição. Isso é um festival de literatura infantil. Esse Olha é o que 4º bacana. ano. Então já é um evento oficial e já está Pode pedir crescendo. música, Nino? Pode pedir a Opa, música. já vamos pedir a Adriana Então, a Calcanhoto. Adriana pra você. Calcanhoto a gente toca. Ah, A gente já legal. toca na programação, Adriana, né? Bacana, bacana. Eu sempre esse escuto show aí. é É gratuito. Gratuito, Vai ser na exatamente, praça na lá em Monteiro praça, Ah, que Lobato, exatamente. bacana, hein? no dia 15 de setembro. 15 de setembro, que horas? Isso. O horário eu não tenho, aí eu peço até desculpas que eu não tenho a mais final da programação. tarde. Isso, é no partir das domingo à 15, tarde. Isso. é. Aí para o pessoal, mais uma vez, quiser ter mais informação, pode ligar na Prefeitura de Monteiro Lobato, 3979-9000 e também no site da Prefeitura. Você nos lembra na semana anterior, sim. na terça-feira, para a gente Beleza. lembrar que vamos. Vamos Tá divulgar. bom, combinado. Legal. Muito bom. Bom, esse programa teve a apresentação e produção de Jefferson Rocha e André Miragaia, operação de áudio de Agner Moreira, direção-geral de Maurício Guizar, numa realização do Instituto Eco Solidário com o apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM. Agradecendo pela sua audiência, até a próxima E terça-feira. a água é Monteiro Lobato. Muito boa. Informe Planeta Verde.